Olá, seja bem-vindo ao 7º episódio do Sentir a Nova Educação. Eu quero que nesse momento você sinta toda essa energia positiva que nós estamos emanando daqui. Pois aqui sim, a gente educa para sentir. E nós trazemos muito conhecimento, muitos temas relevantes para construirmos uma nova educação. E hoje eu tenho uma alegria de trazer uma pessoa, um estudioso da mente, do comportamento, do sistema, para que possa esclarecer muitas dúvidas que às vezes a gente como mãe ou como professora sente na hora de estar ensinando e educando. Eu, como educadora, percebo muito dentro da sala de aula os desequilíbrios comportamentais. Meninos e meninas estando em posições diferentes ou erradas das quais elas deveriam estar. E hoje nós vamos falar um pouquinho isso desde a perspectiva da neurociência, que é um pouquinho, né, do estudo do sistema nervoso. Mas vou deixar que esse convidado muito especial nos fale um pouquinho o que é isso, para que você que é mãe possa entender como funciona esse sistema e o que será que nós podemos avaliar e pensarmos a respeito do nosso comportamento, da nossa postura, do que a gente precisa fazer para poder alinhar isso. Seja bem-vindo, Thiago Vittori, para esse momento de conversa, de reflexão. Eu costumo dizer que pensar sozinho, Thiago, é pensar muito pouco. Então, vamos pensar muito hoje aqui. Quero extrair o teu melhor, porque eu sei que você é fantástico. Muito bem. Muito obrigado, né? O convite é sempre um prazer tá em mesas, né, desse tipo, né, que são mesas que realmente têm o objetivo de agregar, né, que nem eu costumo sempre repetir, a gente vem para esse mundo, na verdade, para expandir na vida de outras pessoas, aprender, né, gerar as nossas experiências e através disso agregar na vida do máximo de pessoas, né. Então, para mim é um prazer estar com você hoje, né? Ainda mais falando desse assunto que é algo que muitas pessoas ainda não têm uma profundidade, né, nesse entendimento, né? E todas elas estão passando por isso, ou passaram por isso, ou estão repetindo isso, né? Por vários e vários, né, ciclos, né? Então, para mim é um prazer e estou à disposição aqui para a gente estar trocando essa ideia aí. Então, Thiago, fala um pouquinho sobre o que é essa perspectiva da neurociência, né? O que é que a gente tem que pensar como adulto e nessa nova educação diante da criança, diante dessa criança que está em fase de desenvolvimento? Quando a gente fala do estudo da neurociência, esse estudo de como o cérebro ele age em determinadas situações, como é o funcionamento do cérebro, né? Então, quando a gente agrega até pauta de pesquisa, o que eu tenho trazido durante alguns anos, que é a questão de como a neurociência, né, tem trabalhado juntamente, né, na composição, né, do ser humano, na composição do comportamento humano. Então tem muitas abas que surgem durante esses períodos de estudos de perfis comportamentais e tudo mais. Eu fiz algumas formações nessas áreas, mas quando eu fui para a neurociência foi onde as coisas se encaixaram. Porque daí você começa a entender que o comportamento humano ele é organizado, ele é formado a partir de como o cérebro, né, é impactado, como o cérebro tem absorvido isso, como o sistema da pessoa tem absorvido as informações e através disso tem criado as suas referências, né? E a gente entrando nessa área da nova educação era muito pertinente nesse momento, porque como a gente está falando de um novo momento na história, né, onde se buscou muita blindagem da criança, o cuidado da criança, para não passar muitas vezes aquilo que os pais passaram, né? Eu sempre falo que nós fomos formados na base da pancada, né? Não assim necessariamente, porque a gente apanhou que nem um maluco, mas a gente foi
formatado de uma maneira diferente, onde era um pouco mais, não tinha tanta liberdade, nós tínhamos limites, nós tínhamos que lidar com algumas situações que não eram tão agradáveis assim. E hoje, essa nova geração, ele já tem esses pontos, né? Ou seja, a gente já tentou blindar um pouco mais os nossos filhos, para que não passassem pelo o que a gente passou. Só que o que acontece? Com essa nova formatação, acaba criando um novo comportamento, né? Que em alguns pontos a gente pode colocar como deficientes que acabam prejudicando a criança, né? Então, assim, a neurociência ela explica essa questão, né, do funcionamento do cérebro, né, e como ele vai agir para formar, né, comportamento, as ações do ser humano. E a gente trazendo essa pauta para a área da nova educação é muito importante, porque você vai entender por que algumas crianças, né, têm agido de tal forma e por que esses adultos dessa geração também têm comportamentos específicos que a gente comumente não via, né? Então eu acho que é muito interessante trazer essa pauta, né, das novas crianças, né? Você que trabalha na educação, né, essa é um dos pilares, inclusive, da tua metodologia, que é assim, as crianças hoje, elas têm comportamentos diferentes. Até a gente estava falando em off aqui, antigamente, numa sala de aula, a autoridade maior era o professor. E tinha um respeito muito grande pelo professor. Se você desrespeitasse, ou se você agisse de má fé com o professor, os pais eram colaboradores dos professores nesse movimento, né? Uhum. E hoje não, hoje os pais brigam para defender as suas crias, né? E isso acaba criando várias situações, né, que acabam prejudicando o desenvolvimento, né, e até forçando uma regulação que não é tão saudável a longo prazo, né? Então, com base nisso que você está falando, a gente pode pensar que a programação que essa criança está tendo ao longo dessa infância vai moldar todo o comportamento dela, ou uma boa parte deles. Uhum. Porque olha o que a gente está vendo na escola, Thiago. Muitos desequilíbrios de comportamento, né? Então, a minha missão com o Sentir a Nova Educação é trazer essa perspectiva para os pais e para os professores começarem a olhar essa criança de outras óticas, por outras lentes, porque a princípio a gente está vendo ainda, né, que é só malcriação, ou birra, né, ou tá muito assim essa questão de olhar só para a criança nesse viés ainda. Então, eu queria que você me trouxesse essa ideia, né, me complementasse isso, né, que você falou muito sobre essa questão do alinhamento com a família, né? Exato. Então, o que é que da neurociência a gente pode falar sobre esses padrões e que refletem no comportamento? Muito bem. Toda ação, todo comportamento humano tem base nas experiências vividas, certo? Então, a gente costuma falar que tudo é formado até mais ou menos até os 7 anos, onde a criança é uma esponja e ela absorve tudo, né, que está ao seu redor. Então, nós não vamos aprofundar nesse ponto, mas a criança ela vem com HD semi-zerado, porque a gente traz muitas referências que a criança traz muitas referências que já vêm sendo repetidas durante um tempo, que vem dos pais, que vem, né, dos avós, das ancestralidades. Se a gente for olhar, né, a nossa formação, né, até a 7ª geração, a 10ª geração, a gente é formado por mais de 500 pessoas. Muito mais, né? Quase o dobro disso. Então, são formações, educações diferentes, traumas diferentes, referências diferentes que vão moldando e vão passando através, né, do DNA, através da genética. Então, assim, a criança vem com HD semi-zerado. Ela não tem recurso. É formada a partir de uma emoção, uma sensação, na verdade, que quando é o primeiro impacto do sistema nervoso, ela tem uma sensação. Essa sensação gera uma emoção. A emoção geralmente é 90 segundos, que é quando o neurotransmissor vai fazer o giro no teu sistema, né? E o redator bota no lugar
E daí ela começa a sentir. Aí é o sentimento. O sentimento que é quando ela começa a gravar essas informações. Uma vez gravada a informação, o cérebro entende que ele não precisa novamente fazer aquele input. Ele entende que ele não precisa novamente pensar aquilo porque já foi configurado, registrado da maneira que é. Então ele não vai perder energia pensando em algo que já foi setado. E aí que tem um problema. A criança não tem referência. Então tudo que ela vai absorvendo na primeira idade vai colocando aquilo como algo real, configura como algo real. E ela vai para o mundo depois sem olhar novamente para isso e muitas vezes está atrapalhando o desenvolvimento dela, tanto profissional, quanto pessoal, quanto relacionamento, quanto ela como um ser na sociedade. E isso ela nunca voltou, porque o cérebro entende que aquilo já está certo, já está configurado. E daí quando ela começa a repetir demais, aí a gente encontra algumas situações que daí já pode enquadrar com algumas patologias, algumas doenças, ansiedade, depressão, né, pânico, algumas ações também. Por exemplo, a pessoa é muito passiva, muito ativa, ela é muito... tem medo de tomar decisões, as coisas começam a estagnar, começam as coisas e não terminam, ou ela é muito afoita, ela quer muito intensa, ela quer tudo de uma vez, aí começa a moldar os perfis, quer ser controladora, quer evitar o controle, ela gosta de ir para o embate, não, ela não gosta de conflito. Então todo esse ambiente que formatou, né, na primeira idade, que ela nunca parou para ver se aquilo era real ou não, porque ela não tinha recurso para isso, ela acaba caindo nas consequências, né, dessas informações, dessas referências que foram setadas. E aí começa a atrapalhar o desenvolvimento. E aí que a gente chega no ponto da regulação emocional. Que como isso é importante e devia ser matéria indispensável para os pais hoje. Entender como trabalhar isso, porque a partir desse movimento você está configurando o futuro do seu filho. Não que tem que ser algo pesado. Então eu sou responsável se meu filho tá se dando mal ou está com vários complexos aí futuramente. Não, mas tendo a consciência de que isso é possível, os pais já começam a entender até que parte eles podem ir para ajudar o desenvolvimento desse indivíduo, para que futuramente ele não sofra com isso. Então assim, tudo é referência. Ele vai ter uma referência, mas a maioria das referências, e aí que está o maior problema, a maioria das referências, elas são formatadas em um momento da nossa vida que nós não temos recursos suficientes para entender o que é certo, o que é errado, o que é positivo, o que é negativo. Com certeza você que está ouvindo não sabe sobre isso. Então, posso dar um exemplo claro de mim para que as pessoas consigam entender o que você falou de uma forma mais prática, assim? Então, é o seguinte, quando eu era pequena, a minha mãe sempre trabalhou fora, meu pai sempre trabalhou fora. E a minha mãe nunca dormiu comigo. E isso, na verdade, eu nem sabia. Foi logo, conforme a minha transformação de vida, todas essas dificuldades que eu fui vendo, principalmente da questão de rejeição, eu me sentia rejeitada, mesmo não sendo rejeitada. E aí eu comecei a investigar esse comportamento meu que eu tinha e fui descobrir que a minha mãe, ela não me deixava dormir junto com ela e sempre me mandava ir dormir sozinha no meu quarto. Então o que acontecia? Ela que me contou isso. Que eu ia pro quarto e falava, mãe, eu tô com medo, tem bicho. E ela, vai pra cama, menina. Ela é direta. Sempre assim. E eu ia pra minha cama, eu obedecia o que ela falava. Só que naquele momento eu precisava dela, da segurança dela, precisava que ela fosse comigo, nem que seja 5 minutos que fosse, mas ela nunca fez. E ela mesma falou isso pra mim porque eu não me lembrava. E daí o que aconteceu? Quando você fala de sensação, justo, a minha mãe, ela não estava fazendo isso por mal. Ela não sabia o que isso ia causar em mim. Ela aprendeu a vida inteira. Justo. Só que eu, como uma criança, senti que ela estava me rejeitando com aquele comportamento. Exato. E aí, o que aconteceu comigo? Eu tive que tratar isso. Porque eu realmente achava que mais pessoas estavam me rejeitando. Aquele comportamento ficou um padrão pra mim, porque a minha